A Netflix recentemente adicionou em seu catálogo Como se tornar o pior aluno da escola. Um filme que já propôs um grave debate aqui no Brasil durante o seu lançamento, porque o filme é tão catastrófico que ele chega a ferir o ECA. Para você ter ideia, ele deveria ser impedido de circular, visto a circunstância e a forma com que é utilizado piada sobre violência contra a criança. Então, por isso, no vídeo de hoje vamos falar sobre como se tornar o pior aluno da escola. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal, seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje eu optei por trazer essa reflexão sobre este filme, porque é importante a gente debater e se posicionar do lado correto, e longe de mim querer dizer que eu estou certo ou eu estou errado, mas eu vou expor a situação para que você possa refletir junto comigo. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos sessões todos os dias, para que você fique por dentro de tudo o que acontece no universo nerd. E não se esqueça que temos conteúdo adicional nas nossas redes sociais. Acompanhe esse conteúdo que é feito com muito carinho para você. Como vocês podem perceber, eu não estou sorridente, feliz e divertido como nos outros vídeos, porque eu acho que esse tipo de assunto a gente não debate como piada. Pegou? O filme propõe logo de cara uma piada absurdamente agressiva, direcionada ao público infanto-juvenil, que o filme é liberado para 14 anos dentro do catálogo da Netflix. A indicação ali, pra mim, no mínimo, deveria ser 18 anos, porque é uma piada de muito baixo nível, não é uma piada engraçada, não é uma piada legal, não é uma piada bacana. Nós temos que entender, enquanto sociedade brasileira, que nós não fazemos piada e rimos da dor do outro, jamais, em nenhuma situação. Então, se eu, Cal, não aceito que isso aconteça com pessoas LGBTQIA+, com pessoas negras, com pessoas trans, com mulheres, com gordos, não pode acontecer com criança. A violência é normalizada na nossa sociedade quando falamos para criança. Os adultos têm comumente a audácia de bater numa criança e dizer que está corrigindo ela. Sendo assim, a criança começa a reproduzir esse comportamento que a gente vê todos os dias. Crianças brigando porque elas não sabem resolver no diálogo ou em outras alternativas, mais diplomáticas, por assim dizer. As crianças sempre acabam brigando e falam: ah, é coisa de criança. Não. É a criança reproduzindo a violência que o adulto coloca na criança. E a gente vê isso claramente acontecendo no filme. Quando eles propõem uma piada sobre abuso de menor, o que não deveria nem estar circulando na internet, não deveria nem estar disposto para o público desse nível. Eu sou uma pessoa muito aberta, muito progressista, muito por dentro de todas as novas tendências da educação, falo pronome neutro tranquilamente, mas acho grave a gente achar que a gente pode rir da dor do outro. Ou, ainda mais grave, achar que uma piada direcionada para crianças vai fazer essas crianças que sofreram esse abuso rir. E não vão. Nós viemos de uma geração de grandes comediantes no Brasil. Nós somos a terra de Ariano Suassuna. Nós temos Edmilson Filho, que traz pra gente Shaolin do Sertão, por exemplo, que é uma obra exímia. E sendo assim, consegue trazer o cômico vindo do popular, vindo da brincadeira, vindo de um lugar aceitável. E eu sou uma pessoa muito aberta a debater esse tipo de questão. Mas é um filme que impõe uma violência absurda a pessoas que sofreram esse tipo de violência. Então é um filme que não estou dizendo que devemos censurar a arte, devemos limitar o acesso de crianças e adolescentes até que estas sejam adultas e consigam ver de um ponto de vista crítico para propor um debate e uma reflexão saudável. E não interfira no processo evolutivo, no processo de construção humana desse indivíduo. Sim, gente, eu sinto muito dizer, mas a comédia tem limite. Tudo na vida tem limite. E o limite começa quando, perante aos olhos da lei, nós estamos ferindo o direito da existência do outro ou causando uma dor e sofrimento absurdo. O filme é tão grave que é importante a gente dar um passo atrás e perceber o que é que essa estrutura está fazendo e por que esse filme está em voga e por que a gente está debatendo ele aqui hoje se é um filme lá de 2017. O filme utilizou milhões de reais, que foram captados de N formas diferentes, com o embuste do Danilo Gentili, que eu não assisto absolutamente nada que tem ele. Eu tenho pavor da cara dele, mas me obrigaram a ver esse filme para eu poder conseguir minimamente debater e tecer uma reflexão. Outra coisa é o Fábio Porchat se dispor a fazer uma cena dessas.
Eu, como ator, não me disponho a fazer qualquer tipo de trabalho. Ele está tendo o nome dele associado a esse tipo de prática por conta desse tipo de cena. Tem cena, gente, que a gente não vai fazer. Tem cena que a gente faz, mas do ponto de vista do grotesco, do ponto de vista do horror, do ponto de vista de quão podre a alma humana consegue alcançar. Aí, ok. Eu não tô rindo da dor do outro. Eu tô falando de um lugar. O meu lugar de fala vai ser outro. Se eu vou falar de, tipo, como uma pessoa que viu e não como uma pessoa que vivenciou o sofrimento, aquela situação, e eu vou tratar ela como horror, como grotesco, pode, gente. Pode e tem que ser explícito, tem que propor o debate, mas não tem que estar num catálogo. Mesmo de um streaming que não é público, é um serviço particular, é um serviço que você está pagando para ter, mas o problema ali é estar disposto para crianças e adolescentes como se pessoas de 14 anos estivessem confortáveis em ver esse tipo de situação. Eu vou te dar um exemplo de obras que eu costumava assistir quando eu estava nessa faixa etária, porque são obras que estimularam muito o meu senso crítico e a minha forma de posicionar, do que eu rio também, né? Porque, tipo, as obras que eu assistia é o que conta, o Cal gostava de rir disso. O Cal gostava de rir de Meninas Malvadas. Por quê? A Regina George, ela é implacável. Nós estamos falando de uma maldosa adolescente, nós estamos falando da maldade dentro do universo ali de uma forma muito legal. E a Tina Fey, que propõe o filme, ela é uma mestra nesse tipo de comédia que, tipo, não te dá tempo de pensar. É uma frase que vem outra frase, que puxa outra piada, que puxa outra piada, que puxa outra piada, que puxa outra piada. E naquela mesma época, nós tivemos logo depois a Diablo Cody, que trouxe pra gente Garota Infernal. O que vocês podem perceber é que são filmes que têm um senso de humor ácido. E é um filme que você fala, nossa, mas isso é pra adolescente? Sim, gente, isso é pra adolescente. Nós estamos falando desse universo de zoeira num lugar ali que tá no limiar. Sabe, tá no limite ali, tá no fim do fim do fim do fim. Passou dali, desce buraco. Então não pode. Então nós aqui no Brasil devemos entender que, em respeito às grandes tradições cômicas que a gente tem no nosso país, a gente tem que entender que a comédia do povo não foi feita para zombar do povo, não foi feita para zombar da dor. A comédia foi feita para zombar dos tiranos. Nós devemos utilizar a arte como veículo, como possibilidade de reflexão e como máquina para atacar opressores e não os oprimidos. Entendem? Tipo, eu não posso querer oprimir ainda mais uma pessoa que já sofreu uma violência. Ali, o ponto de vista jamais deveria ter sido daquele jeito. Você quer trabalhar aquele tipo, você não vai pro terror. Mostra o horror da alma daquela criatura ali, destrói ela depois ainda, que a pessoa ainda tá aplaudindo. Mas também não coloca a criança no meio. Porque a gente tem que ter muita delicadeza com o que vai trabalhar com as nossas crianças. Porque elas estão em formação psicológica, em formação de caráter, em formação física. É uma complexidade que não dá para se dizer em um vídeo. É uma complexidade que não dá para se dizer na criação de um único filho. É por isso que os nossos pais erram tanto, amando tanto. Porque ninguém sabe o que está fazendo. Uma criança é uma criatura muito complexa. Então, esse tipo de cena não pode acontecer. Esse tipo de obra não pode estar disponível para crianças e adolescentes. Mas você sabe por que tá? Porque isso colocou em voga o nome do Danilo Gentili lá nos top trends do Twitter, do Google, da Netflix, do Fábio Porchat e da própria Netflix. São 3 abusadores aí se utilizando dessa situação para conseguir criar nome. Então, o que torna a obra mais grave ainda. E pasmem, eu sou o tipo de pessoa que acredita que um adolescente de 14 anos pode tranquilamente assistir a nova série do Brinquedo Assassino, porque eu assisti inteiro. E eu não acho que em nenhum momento ali eles passam o limite do que pode ser feito, mas não pode assistir esse tipo de filme. Porque a gente não ri da violência do outro. A gente não oprime quem já foi violentado utilizando a violência como forma de reoprimi-lo. Nós cuidamos e nós, enquanto sociedade, devemos estar aqui, refletindo e aprimorando o nosso olhar para construir uma cultura nerd mais acolhedora e menos violenta. Para tecermos novas reflexões, lembra de clicar aí, se inscrever no canal e assinar as notificações. Aqui temos sessões todos os dias para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no universo nerd. Eu sou Cauã Oliveira, este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. Olha, eu vou listar aqui algumas coisas nesse pós-crédito para você que pode ser muito legal para criança. O Robert Louis Steins, que fez Rua do Medo, ele tem uma saga inteira só para crianças, que chama Ghosts and Bumps, que é um primor, é maravilhoso, é incrível. Eu, quando criança, era apaixonado. E são coisas tipo assim, o que tem debaixo da cama? Então, sabe, tipo, é só isso. E você já fica assim, né?
Aqui no Brasil a gente tem obras um pouco caricatas, mas nós temos coisas muito interessantes quando a gente parte para uma comédia mais popular. Se a gente vai para o Mariano Suassuna, eu amo um Santo e a Porca, um Alto da Compadecida. Nossa, no Brasil nós temos textos incríveis como Burundanga, que a gente tem que valorizar, ao invés de valorizar esse tipo de embuste. Nós temos comédias improvisacionais, como o Teatro Esporte, que a Tata Werneck e a galera do Quinta Categoria mostrou pra gente durante um tempo. A gente tem o Shaolin do Sertão, Cabras da Peste. A gente tem muitas obras atuais e antigas que bebem do cômico, que bebem do infanto-juvenil, que vão sendo maleáveis, assim, e a gente tem que cuidar pra gente não criar uma geração mais doente do que a nossa, porque a nossa é doente para o caramba. Então vamos cuidar para que a gente construa uma sociedade mais saudável. Nossa, que povo embuste. Eu vou lá.